direito. E também, por qualquer fenômeno que ocorra, essas plataformas podem ser responsabilizadas civilmente por fenômenos que ocorram depois que usuários consigam ali causar efeitos na vida real a partir do que foi combinado nas plataformas. Há também a manutenção da imunidade parlamentar no meio digital. As plataformas não vão poder banir contas da administração pública nem dos mandatários, do eleitos tanto em nível federal como em nível estadual, para os cargos no Poder Executivo e no Poder Legislativo, exceto se houver uma decisão judicial. No máximo, será permitido para as plataformas, se esse texto permanecer assim, um período de 7 dias de suspensão, caso as violações sejam recorrentes. Tem mais, as plataformas, por essa proposta de texto, não poderão remunerar magistrados, integrantes das Forças Armadas, nem policiais militares que usem aí essas plataformas para mostrar os seus trabalhos, né? Exatamente o que estão fazendo ali nos seus ofícios. E os serviços de mensagem instantânea terão que disponibilizar informações no caso de algum perfil ser denunciado pelo cometimento de crimes. Por fim, o governo pretende criar uma entidade autônoma para fazer essa regulação e pode cobrar multa de até 50 milhões de reais dessas plataformas. O projeto, o texto apresentado pelo relator Orlando Silva, prevê ainda uma nova medida cautelar no Código de Processo Penal. Em vez de prisão de todas aquelas outras possibilidades, essa nova medida cautelar seria o bloqueio de conteúdo ou a suspensão do perfil e até a proibição de uso da internet para a pessoa que cometer esses crimes. A gente lembra que esse foi um texto elaborado depois de uma disputa entre a Secom e o Ministério da Justiça. Isso agora vai ser analisado pelo relator, o deputado Orlando Silva, que deve preparar um substitutivo para ser votado pela Câmara. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Pedro. Vamos então falar sobre isso com a Eliane. Eliane, é um tema urgente, ao mesmo tempo é um tema muito delicado. Então tem muita discussão pela frente, é preciso muita calma nessa hora? Com certeza, Leila. É uma discussão que não é uma discussão brasileira, é uma discussão do mundo democrático inteiro, né? A gente tem documentários muito importantes mostrando o efeito disso na visão política das pessoas, no comportamento social dos países, enfim. PL das fake news, passo a passo. Na eleição do Trump, será que na eleição do Bolsonaro, entenderam enfim, vai por aí afora. A gravidade então, do caso, é muito importante entendeu? e muito delicado, porque você tem um limite eu vou te do falar, eu acho é que temos censura, 99 e do suplentes que é aí, entendeu? a liberdade Só de expressão. de deputado. São conceitos, não tô são falando princípios aí e cada se sociedade tiver, pensa de um o link é jeito, do governador, a sociedade americana, ele o é Estado do americano tem uma visão sobre isso, a Constituição do americana senador, tem uma visão sobre isso. entendeu? E todos No temos, Brasil, né, isso é uma muito segunda mais opção difuso. ali, ó, Agora, entendeu? Que eu pode acho ser importante beneficiada, que está entendeu? tendo ali Não uma, é que, vamos dizer assim, sabe assim, uma não é parceria eu que vou do ganhar, governo o Brasil federal, ganha com principalmente isso, via entendeu? ministro da Justiça, Sabe, o eu Flávio não ganho nada com isso, Dino, com o relator, que é o Orlando Mas Silva, PL, que é a da prova base que tem mista é que ele te e que está fudeu. cuidando disso no Congresso. Os dois estão muito próximos e eu acho que nessa questão toda, na tua própria pergunta, Leila, você já embute isso. Tem uma questão importante, que é a criação de um órgão regulador. Por quê? Porque há uma sobre a questão do Lula, então tem que pôr ele na linha, se for o caso. O que é feio e o que é bonito fazer. Caso, então eu estabeleço os meus limites. Com ele, e as coisas não funcionam assim. Até porque tem plataforma, tem uma atuação num país, tem atuação no outro. O que o Flávio Dino e o Orlando Silva sugerem é a criação porque eu vou te de falar, não dá para órgão aceitar a roubalheira que está se colocando de novo no Brasil. Representantes dos poderes, os caras não da vão sociedade aceitar, civil, não é eu ou não. seja, nem o governo pode ser dono de estabelecer eu sou literalmente o que é fake news o Zé ou não, Ninguém. mesmo eles tendo criado aí o Brasil contra o fake, que o Lula diz que é uma plataforma de checagem
mas todo mundo vê com muita desconfiança. Não, agora eu vou te falar um negócio pra você. O que deve estar dando de serviço para advogados e agora... Nem só da sociedade, nem só do judiciário. Ou seja, tem que ter ali órgão regulador. Não, na falta de um órgão regulador, entendeu? O advogado, ele tem que ser um doutrinador favorecendo o grupo que está eventualmente no poder. Hoje você tem o Lula, você já teve o Bolsonaro, amanhã sabe-se lá quem vem. O advogado, o órgão regulador tem que estar acima dessas questões que vão e vêm. Entendeu? Pois é, um órgão de Estado, né? Não um órgão de governo, digamos assim, né? E, bom, e falando das plataformas, o objetivo das plataformas é ganhar dinheiro, né? Não é um compromisso exatamente com a democracia e por aí vai. Igual Ariel, como é que está essa discussão aí na Argentina? O 7-1 do bug do milênio, entendeu? Em outubro, certo? Então, acho que literalmente, esse tema fica ainda mais do bug do milênio, sensível num ano de eleição. Tá, do DIN DNS, escaneia cartão de crédito. Isso eu fui processado em 97 pela Polícia Federal. Cresceram em toda a América Latina 97. nos últimos anos. Eu acho que o caso brasileiro é o caso mais emblemático, é muito maior do que no resto da região. A Colômbia passou por isso também nas últimas eleições. Na Argentina, o problema é esse, não é? O problema é quem comandaria um organismo desse. Imagina, aqui o Banco Central não tem autonomia, várias entidades não têm autonomia nenhuma aqui. Então, aí já é um problema dos partidos políticos argentinos que vivem em antagonismo permanente. Então, aqui seria muito difícil implementar alguma coisa do estilo. Eu acho que é muito mais fácil implementar algo assim no Brasil, mas evidentemente, tal como a Eliane dizia, com uma participação de muitos setores para evitar que isso acabasse sendo controlado por algum único setor. Agora, que isso é fundamental e que é necessário algo assim e de forma urgente, isso não se, digamos, isso é óbvio. Imagina se acontece uma nova pandemia e volta a acontecer toda aquela saraivada de fake news, né, que levaram milhares de pessoas à morte. Então não se trata se houve uma ofensa, não houve uma ofensa, que também isso é grave, mas estamos falando da vida de milhares de pessoas. Então é necessário fazer alguma coisa, mas também, mais além de ter um organismo que fiscalize, que veja, que vigie isso daí, mais além da autonomia que tenha, o que é preciso é fazer tarefa em casa. Ou seja, as pessoas com os seus grupos de WhatsApp precisam ter cuidado, porque existe uma endogamia informativa, né? Essas pessoas compartilham informações dentro dos seus grupos familiares ou de amigos, porque confiam uns nos outros, mas alguém ingênuo acaba colocando alguma informação totalmente delirante e os outros vão curtindo, os outros vão retweetando, os outros vão reproduzindo. Então, a tarefa precisa começar em casa. Ou seja, menos ingenuidade, mais rigor, porque tem muita fake news que é totalmente delirante e as pessoas compartilham. Demétrio, como é que você vê esse debate avançando mundialmente? A gente sabe que a Europa está saindo aí na dianteira, talvez, assim, de pegar esse assunto com uma rédea um pouco mais firme. A Margaret Vestager, que deu entrevista aqui pra gente há alguns dias, falou disso. Então, como é que você está vendo esse debate avançar? É um debate muito necessário, porque não existe em nenhuma democracia liberdade de expressão absoluta. Né? Não existe a liberdade para se chamar a derrubada das instituições. Né? Não existe liberdade para se chamar ao assassinato de pessoas ou de grupos sociais. Isso não existe em nenhuma Constituição, em nenhuma legislação e não pode existir nas redes sociais. Então o debate é necessário, mas o debate é perigoso. Quando o governo sugere a Orlando Silva que introduza na lei itens sobre fake news histórica, sobre deturpação de fatos históricos, nós estamos entrando num terreno muito perigoso e eu vou dar exemplos muito claros. O deputado Orlando Silva é do PCdoB. O PCdoB tem a tradição de ser um grande entusiasta do ditador chinês Mao Tse-tung, que é responsável político por milhões de mortes, né, na China. Vai se poder, de acordo com o projeto de lei dele, falar bem do Mao Tse-tung? Tem que poder.
tem que poder, porque isso faz parte da liberdade de expressão normal, da discussão histórica normal. Senão, o Orlando Silva não vai mais poder falar aquilo que o partido dele falou a vida inteira. Paulo Nogueira Batista, economista do PT, que foi uma figura importante em outros governos do PT, é um adorador de Vladimir Putin. Ele passa o dia inteiro nas redes sociais falando que Putin é um líder genial. Pode isso? Porque, obviamente, do ponto de vista histórico, isso é uma bobagem. Mas tem que poder. Porque é um debate histórico que é aceito nos jornais, inclusive, e por aí afora. Então é preciso tomar muito cuidado, né? Porque o pessoal entusiasmado com a regulação pode começar a achar que regular as redes sociais significa que a sua verdade se tornou a verdade universal. E na Berlinda acabam ficando as Big Techs, né, pontual, a maior parte delas aí baseada nos Estados Unidos. Eu não sei se vai querer lutar. Olha, a Constituição americana tem a primeira emenda que proíbe que o Congresso legisle sobre a liberdade de informação. Quer dizer, a ideia é que o mercado das ideias resolva o que é verdade e o que não é. Não cabe ao governo decidir o que é fake e o que não é, o que é verdade e o que não é. E isso não tem jeito, está na Constituição. Se alguém tentar regulamentar as redes sociais aqui, vai esbarrar nisso e a Suprema Corte não vai permitir. Então não vai ser o governo que vai regulamentar as redes sociais. Cabe a cada uma delas, em maior ou menor grau, né? Elas tentam, de alguma forma, diminuir a quantidade de fake news. O Twitter aumentou a quantidade de fake news depois que o Elon Musk comprou. O Facebook tem um comitê que faz, enfim, regras, normas para tentar cortar o que seja fake news. Mas é um trabalho muito complicado, né? E você vê, o Donald Trump, o partido dele, a imprensa trumpista, eles vivem de fake news, né? Inventam, por exemplo, o Trump disse que o juiz colombiano é um inimigo dele, é o juiz que vai decidir o caso dele. Que o promotor, o Alvin Bragg, que o levou à justiça, é pago pelo George Soros. Isso está sendo repetido diariamente em toda a imprensa trumpista. O governador da Flórida falou a mesma coisa, virou um fato, é uma fake news. O George Soros é quem manda no promotor daqui de Nova York. Quem é que vai proibir isso? Não tem como. Cabe a cada pessoa decidir o que é, o que não é fake news. Não é o governo que vai decidir, né? Isso não tem jeito. É uma ameaça à democracia e não tem solução. Bom, vamos seguir, gente. A pauta xadrez da geopolítica, a organização do torneio de tênis mais antiga do mundo, em Wimbledon, Inglaterra, suspendeu a proibição de jogadores da Rússia e Belarus. Os atletas estavam de fora desde a invasão à Ucrânia e agora voltam ao Grand Slam como neutros. Demétrio, mas tem outras restrições, como é que é? Pois o Wimbledon e os outros torneios britânicos de tênis, que são torneios na grama, que ocorrem no verão europeu, proibiram no ano passado a proibição de tenistas da Rússia e da Belarus, o que provocou uma forte reação das entidades ligadas ao tênis, reação contra essa proibição. E essa reação se baseia no seguinte argumento: o tênis é um esporte individual. Os tenistas não estão lá representando os seus países, exceto na Copa Davis, que é uma competição por equipes, no qual a Rússia e a Belarus foram afastadas desde o início da invasão da Ucrânia. Mas nos torneios normais, que são torneios individuais, não haveria por que punir indivíduos. E as entidades do tênis reagiram com multas ao Wimbledon e aos outros torneios britânicos e ameaçaram que, se esse ano também fosse proibido a participação de tenistas russos e da Belarus, esses torneios seriam retirados do calendário do tênis. E os torneios britânicos recuaram. A outra discussão
que existe é no Comitê Olímpico Internacional sobre os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O Comitê Olímpico Internacional quer a participação de atletas da Rússia e da Belarus com bandeira neutra. Há uma forte reação de dezenas de países contra isso, porque no caso se trata de uma competição entre nações. E mesmo com bandeira neutra, todo mundo, 100% da humanidade, saberá que aqueles atletas representam a Rússia e a Belarus. Então, dezenas de países protestam contra isso, dizendo que a participação da Rússia e da Belarus não deveria poder acontecer. Há, inclusive, ameaças de boicote contra os Jogos Olímpicos de Paris por parte de muitos países. Isso ainda vai dar pano para manga. No tênis, não. No tênis, a proibição terminou porque, de fato, é um esporte individual e não tem sentido você imputar a indivíduos a responsabilidade pela guerra de Putin. Ainda nessa seara internacional, gente, na América do Sul, dois países atravessam um período difícil na política. Bota difícil nisso, os presidentes de Peru e Equador correm o risco de perder o cargo. Ariel, parece vale a pena ver de novo, né? Que instabilidade recorrente, afinal de contas, e como é que isso mexe com o continente? Entendeu? Não tem... Olha, instabilidade simultânea, não é? Agora, neste caso, a ameaça de impeachment simultânea. No caso do Equador, o presidente Guillermo Lasso, de direita, está armando sua defesa para tentar evitar seu impeachment. Uma missão quase impossível, Leila, porque ele tem minoria no parlamento, minoria mesmo. Olha só a situação dele. Dias atrás, o parlamento, que tem uma maioria de centro-esquerda, deu ok para a recomendação da abertura do processo de impeachment. Ou seja, passo inicial para tudo isso. Na ocasião, 104 deputados votaram a favor, apenas 18 votaram contra. 104. E para dar o impeachment, eles precisam, numa próxima etapa, de 92 votos. Então, quer dizer, o cenário está praticamente marcado, a não ser que haja uma grande virada. Lasso é suspeito de corrupção num caso chamado O Poderoso Chefão, que envolve seu próprio cunhado em casos de propinas em obras públicas. Daqui a poucas semanas, Lasso passará para o crivo do parlamento. Isso será nos próximos 40 dias. No Peru, o parlamento está debatendo se aceita ou não debater e votar o processo de impeachment contra a presidente Dina Boluarte na terça-feira, dia 4, semana que vem. Boluarte tem uma microscópica minoria. Ela é acusada das mortes de 49 civis que se manifestaram contra o governo dela e que foram reprimidas e mortas pela polícia. Além disso, ela é acusada de suposto financiamento ilegal do partido do qual ela participava até o ano passado, junto com o ex-presidente Pedro Castillo, que é o Partido Peru Livre de esquerda. No Peru e no Equador, a gente está vendo uma oposição que balança o coreto dos presidentes. Na Argentina e na Bolívia, não é isso, não é oposição. São setores dentro dos próprios governos que estão puxando o tapete dos presidentes. E puxar o tapete é uma sutileza, porque a coisa é bem pior. Em Buenos Aires, a vice-presidente Cristina Kirchner dispara indiretas permanentes contra o presidente Alberto Fernandes. Os ministros kirchneristas não fazem isso indiretamente, criticam diretamente o governo. Ministros, quer dizer, o paradoxo é que esses ministros fazem parte do governo que eles criticam e declararam-se em diversas ocasiões e sem papas na língua, nada de linguagem diplomática, se declaram contra a candidatura do presidente Fernandes, que quer tentar a reeleição. Já na Bolívia, o presidente Luiz Arce, que passou um 2022 com ataques mega intensos da oposição, agora tem que suportar as críticas do ex-presidente Evo Morales, que havia sido seu padrinho político. Arce é visto como uma renovação do partido de ambos, enquanto que Evo representa a velha guarda. Morales quer voltar ao poder, mas Arce quer disputar a reeleição. E desta forma, todo o discurso de fraternidade de Morales desapareceu e agora é só crítica contra o presidente Arce. Nossa Senhora. Bom, mudando um pouquinho o rumo da prosa, olha só, gente, a partir de amanhã a Rússia assume o comando do Conselho de Segurança da ONU. Ô, Demetrio, é uma ironia, né? Mas pode, é isso. É rotativo e ela é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. É capaz que você vai o governo da Ucrânia disse que é um absurdo, que está tudo de ponta cabeça.
É preciso entender por que a ONU existe e por que não tem outro jeito. Você põe né? home A office, ONU foi né? criada no final da Segunda Guerra Mundial a partir do seu Conselho de Segurança. Ela foi criada de cima para baixo, com 5 membros permanentes, que são as potências vencedoras da guerra e que foram se tornando as potências detentoras de arsenais nucleares no mundo. Essas potências têm direito de veto, né? Porque são os membros permanentes do Conselho de Segurança. Se não existisse essa estrutura, eu vou te falar pra você, a ONU então, teria deixado de existir. Porque a cada vez que o interesse fundamental de uma grande potência nuclear fosse contrariado por uma resolução da ONU, essa potência desafiaria a decisão da ONU ou sairia da ONU. Antes de existir a ONU, existia a Liga das Nações. E a Liga das Nações acabou porque uma grande potência, os Estados Unidos, não estavam na Liga das Nações. A ONU não acabou porque ela é paralisada pelo direito de veto a cada vez que o interesse fundamental de uma grande potência é ameaçado. Essa paralisia periódica da ONU é o que paradoxalmente garante que a ONU continue a existir. Então não há como mudar a regra de que o Conselho de Segurança é presidido rotativamente pelos seus integrantes. Mudar essa regra é, no fundo, destruir um dos pilares fundamentais da existência da ONU. A ONU existe como expressão de um mundo com poderes desiguais, que é um mundo que realmente existe. É muito interessante essa discussão. Mas agora vamos falar de Papa, gente. A pauta é a saúde do Papa. O Vaticano divulgou imagens do Papa Francisco dentro do hospital em Roma, onde ele está internado desde quarta-feira. Você vê aí Francisco em boas condições físicas, até batizando um recém-nascido. O Papa ainda visitou crianças no departamento de oncologia pediátrica. Ariel, pelo visto, que bom, né? A recuperação de Bergoglio está indo melhor do que o previsto inicialmente. Vamos dizer assim, ele... Pois é, olha, lembra, quarta-feira, dia de internação, e até boa parte da quinta-feira, o clima era de preocupação em todo mundo por parte de muitos setores pela saúde de Francisco, e paralelamente começavam as especulações sobre sua eventual sucessão, com diversas personalidades da igreja em todo o mundo, em off, especulando sobre potenciais nomes para papáveis. Esses cenários foram arquivados por enquanto. Mas olha só esta frenética sequência, Leila. Ontem, segundo dia da internação, o Papa trabalhou na cama hospitalar. À noite comeu pizza, acompanhado dos médicos, enfermeiros e segurança. Hoje de manhã leu os jornais, rezou numa pequena capela que está reservada para os papas ali do Hospital Gemelli, e aí, perante um grupo de médicos e enfermeiras, fez um breve discurso sobre o dedicado trabalho que esses profissionais realizam. Aí saiu da área reservada aos pontífices, que está no 10º andar, e foi no setor pediátrico. Na área de oncologia, para crianças, batizou um bebê com o nome de Miguel Ángel, uma versão em espanhol mesmo, do italiano Michelangelo, o artista que fez no Renascimento as pinturas da Capela Sistina. E sem parar, o Papa argentino distribuiu ovos de Páscoa para as crianças, exemplares do livro Jesus Nasceu em Belém de Judeia e, além de tudo, rosários que ele havia previamente abençoado. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que amanhã o pontífice volta para casa. O estado do Papa permitirá presidir as cerimônias da Semana Santa, mas isso não quer dizer oficiar as missas. Mas tudo indica que Francisco lerá as homilias ou as mensagens que ele costuma fazer, especialmente no fim da Via Crucis, na Sexta-feira Santa, no Coliseu ali em Roma. A missa de Domingo de Ramos fica a cargo do cardeal Leonardo Sandri e o cardeal Giovanni Re para a missa do Domingo de Páscoa. Sandri é um argentino que fez carreira em Roma desde os anos 70. Ele, inclusive, anunciou a morte de João Paulo II, uma pessoa que está lá no alto da hierarquia do Vaticano, mas que está tantas décadas na Itália, que é considerado italiano. E foi considerado papável muito tempo. Já Giovanni Re é o atual decano do Colégio Cardinalício, quer dizer, outro peso pesado no Vaticano. Vamos ver então como vai estar Bergoglio / Francisco, para ver qual que vai ser ali o protagonismo dele durante esta semana. Mas
que ele vai fazer algumas pequenas intervenções, isso é certeza absoluta. Bom, né? E já que você falou em Miguel Ángel ou Michelangelo, você já deu gancho para o nosso próximo assunto. A pauta é: toda nudez será castigada? Uma das obras mais importantes da história da arte foi o estopim de uma polêmica inesperada essa semana nos Estados Unidos. Uma diretora de escola acabou demitida depois de apresentar imagens do Davi de Michelangelo a um grupo de alunos. Por incrível que pareça, alguns pais consideraram a estátua das principais criações do período renascentista pornográfica. Não é pouco não, assim, pensa num expoente maior aí, ó, pelo que eu acabei de demonstrar aí um pouco. Essa história é bem ridícula, né? Porque dizer que uma obra de arte é pornográfica, no caso principalmente do Davi de Michelangelo, não faz o menor sentido, né? Apenas porque os órgãos genitais aparecem, né? A nudez, é mais do que você imaginava. O Davi você é achava que considerado era por esse pessoal lá na uma Flórida quantia, pornográfica. você Não faz o menor subestimou. sentido. O prefeito de Florença convidou a diretora demitida a ir lá visitar a galeria da academia onde está o Davi, para ver pessoalmente. E essa semana, até a gente já falou isso na terça-feira aqui, uma multidão tem ido diariamente lá à galeria da academia para homenagear o Davi, que foi acusado de ser pornográfico. Mas acontece que desde que o Davi foi criado por Michelangelo, ele foi exibido em praça pública em Florença com uma folha de parreira escondendo os órgãos genitais. Ou seja, a nudez do Davi incomoda há séculos. Só no século XX é que finalmente tiraram a folha de parreira. O Michelangelo era homossexual e ele fez uma arte homoerótica, né? Você vê a Capela Sistina, é um show de homoerotismo, né? É belíssimo, né? O engraçado é que, se você olhar anatomicamente, tem dois probleminhas aí. Os órgãos genitais do Davi são muito pequenos em proporção ao resto do corpo, são minúsculos. Bom, não é tão pequeno quanto o Adão, né? O Adão que está na Capela Sistina, você precisa de uma lupa para conseguir ver o órgão genital dele. Por quê? Porque na tradição da arte greco-romana, a beleza masculina era considerada, como parte da beleza masculina, um pênis muito pequeno. É o contrário da pornografia. Na pornografia, o que a gente vê é um absurdo, né? Mas a beleza masculina inclui os órgãos genitais muito pequenos. E o Michelangelo seguiu essa tradição. Ô Demétrio, eu acho que isso remete a uma discussão que é muito interessante e complicada também, de um revisionismo, quer dizer, a leitura que se faz hoje de obras que foram escritas num determinado momento, com um determinado conceito, e aquilo, dependendo do receptor da mensagem, né, vai sendo, começa a incomodar ou não, e como é que você vê isso? Não, é isso que você disse e é mais do que isso. A galeria da Academia de Florença, ela criticou esses pais que resolveram censurar o Davi de Michelangelo, dizendo que eles não entenderam a história da arte. E é verdade, mas é muito mais do que isso. Eles não entenderam a história do Ocidente. Porque quando a gente fala da arte renascentista, a gente está falando da recuperação da figuração realista e naturalista do corpo humano. A recuperação de uma tradição clássica que se perdeu durante a Idade Média, quando o corpo humano passou a ser deturpado, reduzido a duas dimensões apenas. Você não tinha profundidade na representação do corpo humano na Idade Média. O que a Renascença faz é separar a arte da religião, fazer com que a arte não se subordine mais à religião. E ao fazer isso, ela começa a separar a política da religião, abrindo caminho para as liberdades públicas, né? Toda essa ideia
moderna das liberdades, do individualismo, e que no fim vai desaguar na democracia, começa ali, com essa separação entre arte e religião, portanto, entre discurso e religião, entre política e religião. O que nós estamos vendo nessa escola dos Estados Unidos, e a gente pode ver isso em vários países ocidentais, é o crescimento de um fundamentalismo cristão no Ocidente, que tem como ideal a Idade Média, que nega a democracia, as liberdades, a separação entre arte e religião, entre política e religião, e vê na Idade Média um ser copiado. Não é por acaso que quando a gente olha para as raízes filosóficas da extrema-direita, elas se encontram na Idade Média. E aí eu volto ao tal Teitelbaum, que eu entrevistei essa semana, né, Eliane? Que ele estudou o tradicionalismo com T maiúsculo, que tem esse conservadorismo, né, tem um desejo de destruição e tem essa coisa mística, quer dizer, tudo misturado, uma certa geleia geral, mas que acaba influenciando, né, isso aí que o Demetrio está falando pra gente. É inacreditável, né, que a gente tenha que ver uma coisa dessas, né, uma professora ser demitida por causa do Davi, sabe? É uma das obras mais eletrizantes, hipnotizantes que eu vi. Eu estudei italiano 2 meses em Florença, e o Davi é hipnotizante, né? Você chega lá e não consegue parar de olhar. Aí eu fico imaginando como as coisas se embolam, né? Você não pode ver uma obra de arte, você mistura a ignorância, mistura o obscurantismo, e aí você começa a explicar por que as pessoas não admitem homossexuais, por que as pessoas não admitem a liberdade feminina de usar o próprio corpo, como é que as pessoas continuam sendo, chocadas porque alguém faz topless ou não faz topless. Quer dizer, é incrível que você em 2022 ainda tenha que passar por essas coisas, ouvir essas coisas como se fossem normais. E isso não aconteceu num país muçulmano, aconteceu nos Estados Unidos, né? Inacreditável. E como a gente vai... Como ainda falta muito para a gente discutir o mundo, para discutir a igualdade, para discutir a generosidade, para discutir a sexualidade. Muito chão pela frente, sabe, Leila? Pois é essa postura, né, de achar pornográfico. Eu concordo com você, também fiquei hipnotizada quando vi o Davi de Michelangelo. Foi uma coisa assim, né, é uma loucura. Mas acaba tendo a ver com o Estado Islâmico destruindo tudo que destruiu, postura do Talibã, né, é bem parecido, no fundo é a mesma coisa. Gente, vamos para mais um intervalo rapidinho? Na volta, as celebrações pelos 10 anos do Museu de Arte do Rio, que, além de um espaço de arte, apostem em importantes debates sociais. No próximo bloco. Na arte, o olhar de cada um transforma de maneira diferente. Alegria. Aqui é mato. A Casa Roberto Marinho se abre para 10 expoentes da arte brasileira. 10 artistas, 10 olhares, 10 formas de ver o mundo. Exposição. Mas você viu os conteúdos abertos, ao ar, mais um monte, tá? Roberto Marinho. A Casa da Arte Brasileira. Transformação. Que palavra maravilhosa. A pessoa cria uma loja online, faz o primeiro show, vira blogueira. Para acompanhar tanta mudança, a Oi se transformou também. E a nova Oi chegou com a fibra. Para você ter a casa toda conectada, fazer negócios, criar negócios. Fazer do simples ao extraordinário. Nova Oi. Simples, poder, fazer. No futuro.
Cícero a cultura. O MAR, Museu de Arte do Rio, completa 10 anos hoje. E a festa contou com música e abertura de exposição. O público marcou presença e comemorou a existência do espaço. Aqui na inauguração, fazendo 10 anos, estou muito feliz de estar voltando aqui, porque foi um marco muito importante na cidade do Rio de Janeiro. Chama atenção os projetos voltados para arte e educação, e estou muito feliz. O maior presente que a gente pode dar é vir aqui prestigiar a nossa história, uma história resgatando o que representa essa região aqui do Rio. Isso aí, pauta então para o Léo Ramauá, que é ao vivo do Rio de Janeiro. Léo, boa noite para você. Como é que foi esse São no Mar? São no Mar. Oi, Leila, boa noite para você, boa noite a todos. Uma celebração de um espaço cultural e também para o país, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro. É o local onde o Museu de Arte do Rio está hoje, passou por uma grande revitalização e a construção desse museu fez parte dessa revitalização. Amanhã, a Praça Mauá, ali na região portuária do Rio. Então, o MAR completou 10 anos destes 10. E a construção desse museu fez parte dessa revitalização. Amanhã, a Praça Mauá, ali na região portuária do Rio. Então, o MAR completou 10 anos. Destes 10 anos, já recebeu 3,5 milhões de visitas, 4 exposições. Museu, a música, é tudo, né? Depois de um secretário de cultura que tinha viés nazista, depois de outro sucessor que tirava fotos com fuzis na mão, a gente agora volta a falar de cultura. Isso é tão bom, né? Salvou a minha sexta-feira. Tá na hora do nosso Foco em Pauta. Olha, gente, vou abrir os trabalhos aqui, aproveitando aí a folga do Marcelo, olha só, já abusando. Mas vamos falar em imagem da semana, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciando a nova regra fiscal. Hoje ele disse que a receptividade foi muito boa. Ele passou parte do dia em São Paulo, no escritório do Ministério da Fazenda em São Paulo, se reuniu com representantes do mercado financeiro, pessoas da indústria, está aí também a ministra Simone Tebet. Então, esse momento era muito aguardado, ainda vai dar pano para manga, porque aí agora, né, Congresso, aquela coisa toda, mas era um momento importante aí para esse começo de governo. Dito isso, vamos para a nossa Eliane Cantanhede, seu Foco em Pauta. Eliane. E eu vou pegar aqui carona no seu Foco em Pauta, porque o Fernando Haddad ofuscou a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro imaginava chegar em Brasília apoteoticamente, em carro aberto, desfilando para milhões de pessoas. E olha aí, ó, ficou reduzido a um pedacinho, num basculante lá, aquela vidracinha fechadinha. Ou seja, teve apoteose nenhuma. Ai, gracinha.
aí.